com multas altíssimas, mais de 20 milhões de reais. Então, eu tive uma conversa com o Paulo Rogério. Desde o começo eu tive essa pressão. Minha competência, meu trabalho, falar mais alto do que meu sobrenome. Cortes da coletiva de Eduardo Pinheiro, o novo gerente de futebol da equipe esmeraldina. Fique no vídeo porque aqui você vai acompanhar a coletiva completa. E aí, você torcedor do Goiás, gostou? Uma responsabilidade muito grande neste cargo, não é mesmo? Fale aí no chat, deixe a sua opinião. Fique à vontade. Agora sim, vamos à coletiva completa de Eduardo Pinheiro. Acompanhe. Queria que você falasse um pouco também a respeito da convocação do Antony para a seleção brasileira, né? Que apesar do Goiás não ter sido um ano bom em questão de títulos na base, mas foi um ano que classificou pela primeira vez no Brasileiro Sub-20, eliminou Flamengo e Vasco na Copa do Brasil e ter essa premiação aí com o Antony para disputar o Sul-Americano Sub-20. Boa tarde, Menta. Boa tarde a todos aqui. Boa tarde, Nação Esmeraldina. Eu acho que a convocação do Antony foi só ali a cereja do bolo, por tudo que ele fez durante todo o ano e por tudo que o Sub-20 e os outros atletas também fizeram durante o ano de 2024, que puderam potencializar ele a ser convocado para a seleção brasileira. A gente sabe que ele teve poucas oportunidades no profissional, teve só no começo do ano, mas o que potencializou ele a ser convocado para a seleção brasileira foi todo o nosso desempenho no Brasileiro Sub-20, onde nós ficamos em quinto colocado, a melhor colocação geral. Então foi por conta do trabalho dele, do perfil de jogador que ele é e também pelos companheiros dele que ajudou ele a chegar nessa posição. Eduardo, boa tarde, William Holmes, Site Sport Goiano. Primeiro, te parabenizar pelo trabalho que você fez na base do Goiás, que há muitos anos o clube não via, né? Vários jogadores aí com grande potencial, até para chegar no profissional, hoje ia jogar. E até sobre isso, eu queria te perguntar como é que está a questão de assédios, vamos dizer assim, em algumas joias do Goiás, né? Como é que o Goiás vem tratando isso, vem renovando alguns contratos de jogadores aí com destaques, como o próprio Alejandro, o Larson, né, entre outros, e está se blindando já dessas questões de assédio de outros clubes para tirar essas joias do Goiás? Bom, quando eu cheguei aqui em 2022, nós estávamos sem o certificado de clube formador. Sem esse certificado, até os 16 anos de idade, não tem como a gente segurar nenhum jogador. No começo desse ano, conseguimos a renovação do certificado. Com isso, atletas a partir de 14 anos com contrato de formação, nós ficamos assegurados em tê-lo no clube. Atletas abaixo de 14 anos, normalmente temos que fazer algumas parcerias com outros clubes, que no futuro distante conseguiríamos, quem sabe, uma venda e ganhar um percentual em cima. Sobre atletas com contrato profissional, todos estão muito bem segurados. O Alejandro e o Antony têm contrato até final de 2026, com multas altíssimas, mais de 20 milhões de reais para o mercado nacional. Nós temos também o Larson com contrato até final de 2026. Renovamos agora o contrato de 2 atletas nascidos em 2007, que são titulares do Sub-20, que teve proposta do Brasil inteiro para ser emprestador por venda. Renovamos agora até final de 2027. Então, o que aconteceu com o Cauã ali em 2023, pode ter certeza, a torcida pode ter certeza que não vai acontecer novamente. Ô, Eduardo, sucesso para você nessa nova função dos amigos da PUC TV. Como foi a conversa com o Paulo Rogério Pinheiro para você assumir essa função? Se ele gostou, se ele apoiou? Bom, na verdade, não tive nenhuma conversa com ele a respeito dessa função. O Lucas me chamou há uns 3 meses atrás, falando que precisava de ter essa função no Goiás, como gerente, que nunca, não, acho que na história teve esse cargo aqui no Goiás. Em outros clubes da Série A e de Série B já existe esse cargo, porém é um cargo novo. E não tive nenhuma conversa com o Paulo Rogério. O Lucas me chamou, a gente estava esperando acabar o ano para a gente fazer o planejamento de 2025, já eu nessa função. E debatemos algumas coisas, desde que ele falou comigo há uns 3 meses atrás, já comecei a reorganizar a base, com o Richard e com o Rafael Barreto, que ficaram ali me auxiliando nessa função. E o planejamento é esse, eu estar aqui como gerente de futebol do profissional e dando uma supervisão legal também para quem ficou ali na categoria de base, que são profissionais de muita competência. Eduardo, boa sorte, tá? André Rodrigues, da Band News. E aí eu lembro quando você assumiu a base, várias pessoas já te conheciam há um bom tempo, te elogiaram demais da conta, destacaram o seu potencial, né, e a sua qualidade e, ao mesmo tempo, os seus estudos, né, as suas graduações. Até um deles foi o Joaquim Edson, na minha frente. Aí que vem a pergunta para ti. Você agora assume a gerência de futebol do Goiás, certo? E você é neto do maior dirigente da história de Goiás, que é a Ailê Pinheiro. Como é que querendo ou não, tem um rótulo, né, de um Pinheiro
na direção do Goiás. Como é que você lidar com isso, cara? Você é um neto do Ailê, assumindo agora essa função. A carga é maior, a obrigação é maior. Como é que você vê esse ponto, essa cobrança em cima de você? É o que o Jair acabou de falar, né? É um privilégio ser neto do Ailê, mas isso eu já estou acostumado. Eu jogo futebol aqui no Goiás desde os 4 anos de idade, desde que eu ingressei na categoria de base ali no Sub-12. Desde o começo eu tive essa pressão do pessoal falar que eu só estava lá pelo sobrenome. E o que eu pude, na época, fazer e o que eu faço até hoje é trabalhar mais do que os outros, demonstrar mais competência do que os outros, para minha competência, meu trabalho, falar mais alto do que meu sobrenome. E é isso que eu vou fazer agora no ano de 2025. Eduardo, boa tarde, sucesso nesta nova jornada. Gustavo, da Rádio Bandeirantes. Seu nome esteve vinculado a uma possível saída no final da temporada passada. Queria saber se de fato rolou esse convite para trabalhar em outro clube e como é que está sendo esses primeiros dias como gerente, né, de futebol do Goiás. É um cargo novo e muitos não têm conhecimento de que é feito o dia a dia do gerente de futebol. Como é que está sendo esses primeiros dias desse novo cargo? O convite formal nunca foi feito, realmente teve alguns burburinhos ali em alguns clubes, mas um convite formal do clube nunca aconteceu. É uma função nova de gerente de futebol, então o que eu posso resumir para vocês é que até hoje, durante o mês de dezembro, eu junto com o Jair, com o Lucas, com o Mariel, com a analista de mercado, nós conversamos diariamente a respeito de mercado, de contratações, de saídas, de empréstimos. Eu vou ser responsável pela transição entre o Sub-20 e o profissional. Hoje nós temos 8 atletas do Sub-20 já inseridos no elenco profissional para fazer a pré-temporada. Pós-Copa São Paulo também vai ter outros atletas também inseridos no contexto de treinamento do profissional. Então, essa comunicação entre a comissão técnica do Sub-20 com a do profissional será feita por mim. Irei auxiliar o Lucas em outros departamentos também, sendo o olho dele em todos os departamentos, para ele poder ter uma comunicação melhor com o meio externo, e o meio externo ele vai deixar para mim para cuidar dos processos, criar processos e ser o guardião dos processos, departamento de marketing, de fisiologia, departamento jurídico, departamento de registro. Então, essa será a minha função. Hoje tivemos a primeira conversa, onde ele me apresentou para os funcionários, e agora, nas próximas semanas, durante o dia de treinamentos, nós vamos poder estar aperfeiçoando todos esses processos que vai ser criado. Oi, Eduardo, bom te ver de novo. Quando o Goiás te anunciou, eles especificaram lá no site algumas funções que você vai fazer, e uma delas está lá, análise de mercado, né, que você vai ficar responsável por essa área. Na minha opinião, é uma das principais assim, no departamento, assim, que você consegue dados de jogadores justamente para a montagem desse elenco ideal de conquistas que o clube busca ter. Como que vai funcionar isso com o Andrino? Vocês já conversaram? Você vai ficar responsável pelo quê nesse sentido? E se você puder falar desses jogadores que já chegaram, que já são oficializados, teve algum que passou por uma análise sua, de alguma forma, nesse sentido também? É o que o Jair falou. Todos os jogadores que foram contratados passou pelo crivo de todo mundo que faz parte do departamento de futebol do Goiás. O head de mercado é o Mariel e o head do futebol, responsável por toda a área de futebol, é o Lucas. Eu sou um colaborador, igual é o Jair, igual é o Mariel, igual a todos que faz parte do futebol. A decisão final é sempre do Lucas, que é o diretor e o head de futebol do Goiás.